Olá, bem-vindos ao canal Igor Souza. Este vídeo é a parte 2 do vídeo anterior no qual eu ensinei como modelar um bloco 3D no Blockbench para o Minecraft. Por isso é importante que você assista ao vídeo anterior para que você aprenda os conceitos básicos da modelagem 3D no Blockbench. Então nesse vídeo vou ensinar a vocês a como texturizar, configurar e salvar o modelo 3D do seu bloco no Blockbench. Então vamos logo para o tutorial. Com o modelo aberto no programa, a primeira coisa que vamos fazer antes de criar a textura é vir aqui nessa opção em Arquivo e depois Projeto. Vamos mexer nessas duas configurações aqui de baixo. Então em Default UV Mode, que traduzindo significa modo UV padrão, vou alterar de UV por face para cubo UV. Vocês já vão entender daqui a pouco o porquê disso. E aqui no tamanho vou alterar a largura para 128 pixels e a altura também para 128 pixels. Eu recomendo que vocês deixem a largura e a altura iguais e usem múltiplos de 2 para não bugar a textura. Então os tamanhos de textura que eu recomendo são 16 por 16, 32 por 32, 64 por 64, 128 por 128. E assim por diante. Quanto mais complexo ou maior for o modelo 3D do seu bloco, maior será o tamanho da textura necessário. Observem esta opção Modelo de Origem. No vídeo anterior eu expliquei para vocês como vocês devem preencher aqui. Eu recomendo que vocês deixem o nome da textura igual ao nome do modelo de origem. Então vou clicar em Confirmar. E agora eu vou clicar em Visualizar e depois habilitar barras laterais. Assim são mostrados na tela o painel UV e o painel de texturas no canto esquerdo. Aqui no painel de texturas, vocês podem importar uma textura existente através deste botão, ou criar uma nova textura através deste botão aqui. E é isso que eu vou fazer. Então no nome da textura, vou escrever o mesmo nome que eu deixei no modelo de origem. No tipo da textura vou alterar para vazio, e deixar o restante das configurações como está aqui. Uma observação importante é que eu recomendo vocês deixarem a resolução da textura igual ao tamanho que vocês definiram nas configurações do projeto, e deixar a cor como transparente. Então vou clicar em Confirmar. E com a textura já selecionada aqui embaixo, vou apertar as teclas Ctrl A para selecionar todos os elementos do meu modelo 3D. Percebam que apareceu essas formas no painel UV. Essas formas são os elementos do meu modelo 3D desmontados na textura. Então com todos os elementos selecionados, vou vir no painel de texturas e clicar nesse botão aqui para aplicar uma textura padrão em todos eles e organizar a textura automaticamente. Deixem essas configurações como estão, e cliquem em Confirmar. Se aparecer esta mensagem, é só clicar em Pronto. Agora percebam que a textura dos elementos do modelo já foi reorganizada e que agora os elementos estão com uma textura aplicada. Eu sei que a textura parece bagunçada. Só bagunça. Esse é o jeito mais fácil de fazermos a textura do nosso modelo 3D. Caso você queira um vídeo de eu explicando como organizar a textura do nosso jeito, comente abaixo. Para personalizarmos a textura, vamos clicar aqui em Pintar, e reparem que surgiram essas ferramentas aqui em cima. A ferramenta mais simples que temos é o lápis, então cliquem nessa setinha pequenininha ao lado do pincel e cliquem em Pixel Brush. Com a ferramenta lápis ativada, nós podemos escolher uma cor nesse painel da direita e ir pintando nosso modelo clicando ou segurando o clique e arrastando o mouse. A ferramenta lápis é útil para pintarmos pequenos detalhes na textura, mas eu particularmente prefiro usar a ferramenta lata de tinta nessa opção aqui. Então com a lata de tinta posso pintar toda a face de um elemento de uma vez só, o que agiliza muito o processo de texturização. Agora vou escolher outras cores e ir pintando o restante do modelo. Então vou acelerar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Assim ficou a textura. Eu fiz uma textura bem simples, mas você pode fazer suas texturas de maneira mais detalhada com paciência e dedicação. Eu fiz algumas variantes desse modelo e da textura para mostrar para vocês. Eu fiz a máscara do Golden Freddy, a máscara do Left e a máscara do Phantom Freddy. Para quem é fã de Five Nights at Freddy's sabe do que eu estou falando. Qual dessas quatro você achou mais legal? Comente abaixo, pois eu adoraria ler sua opinião. Agora vamos configurar a exibição do bloco para dentro do Minecraft. Então vamos aqui nessa opção Exibir, e vocês podem ver como ficará o bloco na mão direita de um player. Reparem nessas opções aqui do lado esquerdo. Nessas opções nós podemos modificar a rotação do bloco, a translação, que seria a posição, e redimensionar o bloco. Vou diminuir um pouco o tamanho do bloco. E para o bloco não ficar deformado, é importante deixar as 3 dimensões dele com o mesmo tamanho. Agora vou rotacionar o bloco com a ferramenta Girar aqui em cima. E assim já está bom.
Agora com a ferramenta mover, vou mover ele para se adequar um pouco mais na mão do player. Nesse botão com o ícone de um zumbi, vocês também podem ver como ficará o bloco na mão de um zumbi. E nesse botão aqui do lado vocês podem ver como ficará o bloco na mão de um bebê zumbi. Nesse botão, vocês podem ver como ficará o bloco na mão esquerda do player, então vocês modifiquem aí de acordo com as necessidades de vocês. Nesse botão, vocês podem ver como ficará o bloco na mão direita e em primeira pessoa, então com as ferramentas que vocês já conhecem vocês podem modificar do jeito que vocês quiserem. Nesse botão vocês podem ver como ficará o bloco na mão esquerda e em primeira pessoa. Vou pular esta parte para o vídeo não ficar muito longo. Neste botão com um emoji vocês podem ver como ficará o bloco na cabeça do player, então vou modificá-lo de maneira que sirva como uma máscara. E assim acho que ficou bem legal. Reparem que nesse botão vocês podem ver como ficará o bloco na cabeça de um zumbi, o que eu acho muito interessante também. E neste botão do lado vocês podem ver como ficará o bloco na cabeça de um bebê zumbi. Neste botão vocês podem ver como ficará o bloco dropado no chão, então vou só diminuir o tamanho dele e deixá-lo mais próximo do chão. Assim está legal. Neste botão vocês podem ver como ficará o bloco numa moldura, eu acho que assim já está bacana, então nem vou mexer. E por fim, nesse último botão vocês podem ver como ficará o bloco na interface do jogo. Então reparem que nós temos uma representação da hotbar. Nesse botão podemos ver uma representação do inventário. E neste botão podemos ver uma representação da bancada de trabalho. Então vou dar um zoom e fazer os ajustes necessários para que fique bacana. Se você está gostando desse conteúdo, peço que você deixe seu like. Então para finalizar o vídeo, vamos para a parte não menos importante, que é salvar todo o nosso trabalho. Vou salvar o projeto primeiro, então aqui em arquivo, vou clicar em salvar projeto como. Então vai ser aberta uma janelinha do Windows, e vocês podem salvar onde vocês quiserem. Vou salvar na área de trabalho, então para ficar mais organizado, vou criar uma pasta e dar o nome de máscara do Fred. Então dentro da pasta vou digitar o nome do arquivo do projeto. E agora vou clicar em salvar. Viram como é simples? Vocês podem dar o nome que quiserem ao arquivo do projeto. Porém, não acabou por aí. Vou salvar a textura. Para isso eu venho aqui no painel de texturas e reparem que existe esse botão aqui. Então clicando nesse botão, aparece uma janelinha do Windows. E vocês podem salvar o arquivo da textura onde vocês quiserem. Eu vou salvar naquela mesma pasta que eu criei na área de trabalho. E recomendo que no nome do arquivo vocês deixem igual ao nome da textura. Então clicando em salvar, o arquivo da textura já estará salvo. Nós já salvamos o projeto do Blockbench do nosso modelo, e já salvamos a textura. Porém, o arquivo de projeto do Blockbench serve para editarmos nosso modelo dentro do Blockbench se for necessário. Nós devemos exportar nosso modelo em formato JSON, que é o formato de arquivo que poderemos importar para o mCreator para criar nosso mod de Minecraft. Então vamos em arquivo, depois em exportar, e depois em exportar modelo de bloco ou item. Vai abrir a janelinha do Windows que você já conhece, e você pode salvar onde quiser. Vou salvar naquela mesma pasta que eu criei na área de trabalho, e eu recomendo que você deixe o nome do arquivo igual ao nome definido no modelo de origem nas configurações do projeto. Então vou salvar, e pronto! Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva no canal e ative o sininho e me siga nas redes sociais para não perder os próximos vídeos. Se você está assistindo até aqui, eu agradeço pela sua companhia, e eu gostaria de te recomendar meu vídeo onde eu mostrei como criei o Fred de Five Nights at Freddy's para o Minecraft. Confira lá e compartilhe com seus amigos que também curtem esse tipo de conteúdo, pois vai estar me ajudando muito. Espero você no próximo vídeo. Valeu!